Fala, meus amigos, família Tricolor, gravando e postando o vídeo um pouquinho mais cedo hoje, porque tem aquela... Estou naquela bateria de exames médicos, agora eu tenho um médico às 6 da tarde, agora são 4h18, daqui a pouquinho vai ter o jogo do Brasil, hoje eu vim trajado com a camisa da seleção, não sei quanto vai ser o jogo, não sei como vai ser o jogo, provavelmente eu nem vai conseguir assistir o jogo, só se tiver um monitorzinho, uma televisão no consultório do médico. Mas é gente que gosta de futebol, né? Eu não vou falar pra você que eu torço contra a seleção brasileira, eu também não torço muito a favor, não é uma coisa que me empolga, assim, mas é futebol, eu gosto. Então, a gente que curte futebol, gosta de camisa, eu curto. Vou assistir, vai ser um jogo interessante, né? Pelo menos nomes de talento, né? Jogadores talentosos a gente tem. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Amanhã a gente comenta um pouquinho. Aliás, na Copa do Mundo, tô vendo o que eu vou fazer na Copa do Mundo, se a gente vai comentar os jogos da seleção, muito provavelmente sim. Porque eu tinha uma esperança de ir pra Copa a trabalho, mas essas esperanças estão se esvaindo. Mas em todo caso, vamos ver, daqui a pouco começa o jogo do Brasil, aí eu tô... Amanhã a gente conversa. Você é empolgado com a seleção brasileira? Eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes. A grande maioria das pessoas que acompanham o canal aqui não é muito empolgado com a seleção brasileira, não. Eu acho que o torcedor brasileiro não é muito mais empolgado com seleção, né? A gente sempre conversou aqui, a seleção brasileira perdeu toda a identificação que tinha com a torcida, pelo menos nos últimos anos. Aí a gente não vê mais, eu não vejo mais. Bem que é Copa do Mundo, né? Quando é Copa do Mundo, você vai no Oba-Oba, todo mundo, mesmo quem não gosta muito de futebol, quem não tá curtindo muito, vai no Oba-Oba e acaba se divertindo com seleção. E como esse ano é ano de Copa, eu acho que vai dar uma... Agora lançar a camisa nova, aí tem... Aí as coisas vão esquentando, até o clima da Copa vai ficando mais legal e tal, até a gente chegar na Copa vai ficando mais legal, mas... Fora isso, eu sinceramente não sou muito empolgado. É que agora tá chegando, né? Então hoje tem um jogo legal, não é contra o Vila Churupita, não sei da onde, da Bolívia, da seleção do Equador, da Venezuela, das seleções do Costa do não sei da onde. Pelo menos é um jogo interessante. Ó, hoje eu queria falar com vocês. Como a gente está gravando mais cedo, tinha uma promessa hoje de sair a aprovação ou não das contas da gestão Casares. Amanhã, assim que sair esse resultado, a gente fala das consequências de uma aprovação ou reprovação das contas do Casares, porque uma aprovação seria teria um certo panorama, se as contas fossem reprovadas teria um outro panorama. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso assim que sair o resultado. Como não saiu ainda, e eu vou postar esse vídeo mais cedo, assim que sair a gente faz um vídeo explicando. É que tem muito bastidor político, tem muita coisa... o São Paulo virou um antro, né? Virou desculpa a expressão, mas é um antro. Eu acho que os caras que estão lá, gente, sinceramente, deve ter uma minoria, mas bem minoria, que tá preocupada com o São Paulo. Que não tá preocupada com o próprio ego, ou com o próprio bolso, ou com... E hoje, eu queria discutir com vocês uma questão em relação ainda ao, para mim, o pior presidente da história, porque ele ainda continua presente no clube, né? E principalmente aquilo que eu falo para vocês, a gestão Casares, costumo dizer que ela foi a pior da história, não esportivamente, né? Porque esportivamente o Leco foi pior, que não conquistou nenhum título. Ele conquistou o título da Copa do Brasil, que foi o mais importante, que Paulistinha aí, aquele jogo contra o Palmeiras que valia a taça, eu não considero. Mas a Copa do Brasil realmente foi um título importante. Só que a devastação que ele causou foi tão grande que hoje surgiu mais um escândalo que eu queria discutir com vocês. Na verdade, eu não queria só discutir o escândalo com vocês. Eu queria levantar uma questão aqui que a gente sempre conversou, mas ela passou meio despercebida, mas eu queria muito conversar com vocês sobre isso. Antes, deixa eu só dar um recadinho da GoCase para vocês. Hoje eu estou com a minha garrafa preferida, essa aqui que eles me mandaram com a minha foto e com a minha digníssima esposa. Você consulta o site, tá aqui no primeiro link da descrição. Você confere lá os produtos e você pode personalizar a sua garrafinha, a sua caneca. E tem as capinhas também, né? Eu prometi pra vocês mostrar minha caixa de capinhas, mas ela tá guardada num negócio ali que eu só vou trocando, mas um dia eu vou espalhar elas todas aqui pra mostrar pra você. Tem um monte de opção de capinha, não só ligadas a futebol. Lembrando, né? A GoCase não tem só produtos ligados a futebol. Eu sei que tem muitos torcedores de outros clubes que vêm aqui, muito obrigado. Não é só produto ligado a futebol, tem um monte de produto que você pode ter os produtos de qualidade da GoCase não relacionados a futebol. Se você quiser presentear alguém que não curte futebol, tem um monte de opção lá. Mas eu sempre falo, você que gosta de futebol, presenteia você mesmo. Então tá no primeiro link da descrição. Você usa o cupom GOLBAROLO que você vai aproveitar os descontos dessa empresa tão bacana que tá aqui com a gente há tanto tempo, tá? Ó, tá começando a cheirar pizza o negócio do Schwartzman e da Mara.
eu sinceramente não acredito que eles vão ser expulsos. Eu não acredito. Justamente por todos esses motivos que eu tô falando para você lá. A comissão de ética pediu um prazo maior para analisar o caso. Eu queria entender por que precisa de um prazo maior. Porque só aquele áudio nojento daqueles 3 lá, só esse áudio, que eles se incriminam, né? Eles se auto-incriminam. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Na minha cabeça, eu posso ser ingênuo, eu posso ser radical, eu não sei. Mas na sua cabeça também, só aquele áudio que eles estão admitindo a culpa do caso dos camaradas, já não valeria a expulsão do clube? Já não valeria que eles fossem expulsos do clube? O que essa comissão de ética precisa mais, saber mais para... Se eles mesmos estão falando, eu ganhei dinheiro, você ganhou, todo mundo ganhou, a gente tem um esquema clandestino, o que precisa mais? Isso que eu queria entender, o que precisa mais? O que essa comissão aí de ética precisa mais para expulsar essa gente do São Paulo? E aí começa a se comentar que já estão esquentando o forno para assar pizza e essa gente continuar fazendo parte do São Paulo. Por isso, por essas e outras que eu não tenho a menor esperança que o São Paulo vá se recuperar na mão dessa gente que está lá. Sinceramente, da grande maioria que está lá, eu não tenho a menor esperança que isso vá acontecer. Agora, uma reportagem do portal UOL divulgou o seguinte, gente, que é um negócio assustador e é isso que eu queria levantar para discutir com você no vídeo de hoje. O departamento financeiro do clube identificou 11 milhões, não são 11 reais nem 11 mil reais, que para mim já seriam muito, mas 11 milhões em saques ligados à presidência do Casares, 11 milhões. Desses 11 milhões, olha só, 4 milhões tem justificativa. Então é para pagar arbitragem, para pagar a premiação, então já está lá. Então nos documentos que tem no São Paulo tá lá, isso aqui foi para pagar arbitragem, isso aqui foi para premiação e tal. Só que tem um detalhe, 11 milhões, né? 6 milhões e 950 mil reais, eu vou repetir esse número para você imaginar esse número caindo na sua conta bancária hoje. Imagina, você abre o extrato do banco ali, o aplicativo, tem lá 6 milhões e 950 mil reais na sua conta. Pois é, esse dinheiro foi classificado nessas contas aí como fundo promocional da presidência. Você deve estar se perguntando, o que isso quer dizer? Barolo, explica para mim o que isso quer dizer. Eu não faço a menor ideia do que 6 milhões 950 mil reais, pensa nisso na sua conta, usados como fundo promocional da Previdência, querem dizer. Esse dinheiro, esse fundo promocional da Previdência, não tem nenhuma explicação. Não tem nenhum documento, não tem nenhuma justificativa, não tem nada. Então, a grosso modo, 7 milhões desapareceram do clube, no fundo promocional da presidência. Aí, lembrando que esses 11 milhões aí são alvo do inquérito policial da força-tarefa que investiga, os mesmos profissionais que investigam o PCC estão investigando esses saques aí de 11 milhões. Só que aí eu queria perguntar para você o seguinte, porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque até agora, como nenhum deles foi condenado, a gente não pode falar que fulano é ladrão, ciclano roubou. A gente não pode falar isso porque você só pode falar isso se eles forem condenados por esses crimes. Então você não pode chamar ninguém de assassino só porque você acha que o cara matou. Você não pode chamar alguém de ladrão só porque você acha que o cara roubou. Para você, até em termos legais, você só pode falar se o cara for condenado pela justiça. Então até agora, como a justiça está trabalhando, também não foi que ninguém foi inocentado, mas o que a gente sabe é que existem, segundo a polícia, não é segundo eu, nem você, segundo a polícia e os caras que investigam, existem fortes indícios de crimes cometidos dentro do São Paulo Futebol Clube. Então até agora, vamos supor, Casares, ninguém lá dentro foi condenado por nada, a justiça ainda está, os investigadores estão trabalhando e a justiça vai ver depois o que vai fazer com esses caras aí. Lembrando que daquela outra vez, o próprio São Paulo
através do Casares, disse que não tinha problema nenhum com o Schwartzman, com aqueles absurdos do Aidar. Foi o próprio São Paulo que disse que não tinha nada a ver. E a polícia não pode fazer nada, nem a justiça, quando a própria vítima diz que não tem nada. É a mesma coisa que a sua casa for assaltada, todo mundo sabe que quem roubou sua casa, chega a polícia lá e você fala assim, não aconteceu nada, isso aí nem tinha nada aqui, eu nem vi, não aconteceu nada. O que a polícia vai fazer? Não pode fazer nada, nem a justiça. Se a própria vítima tá falando que não aconteceu nada, isso aconteceu com o São Paulo uns anos atrás. Só que aí, eu queria discutir um outro assunto com você, que passou meio despercebido. Que eu falo do pior gestor da história do São Paulo. Vamos imaginar, porque aqui é tudo no campo da suposição, vamos imaginar que esse dinheiro, esses 7 milhões, não foram roubados, não foram usados não serviram alguém, eles desapareceram. E o presidente não sabe disso? O presidente do clube não tem ideia para onde foram os 7 milhões de reais? Ou seja, no mínimo, vamos supor que o Casares seja inocente, que ele não seja condenado a nada, que ele não tenha culpa de nada, que ele não sabia de nada, que ele não tem nenhuma participação de nada, que a polícia vai investigar e vai no final das investigações diga, olha, Casares é um santo, ele não tem absolutamente nada a ver com as investigações, a gente chegou à conclusão que ele não tem nada, ele não fez nada, ele é um santo, ele vai para o céu com direito a levar um acompanhante. Vamos supor que isso aconteça. Como que um presidente de um clube de futebol como o São Paulo não sabe do que está acontecendo? Então, no mínimo, ele é o pior presidente, não só da história do São Paulo, mas da história dos clubes de futebol, desde que o futebol foi trazido para o Brasil. Porque não é possível que isso que o próprio São Paulo está dizendo. O próprio São Paulo, o departamento de finanças do clube está dizendo que 7 milhões desapareceram com o fundo promocional da presidência. Quando a gente fala de amadorismo, porque, vamos lá, de novo, só se atenha no amadorismo, não precisa acusar, só se atenham no amadorismo. Então você tem um presidente, aquele que tirou foto com o papelão do Roberto Carlos, aquele que foi imitar o Silvio Santos em podcast, que tem a turminha dele lá, Belmonte, o próprio Rui Costa. Esse cara não fez nada. Ele é inocente, tá com o boletim com o Vale Céu para levar um acompanhante. Ele não sabia de nada. Cara, como pode isso? Me ajuda a entender. Como pode? Por essas e outras que eu falo que ele é o pior presidente da história do São Paulo. Quando a gente teve o Aidar, eu achei que a gente não poderia ir mais fundo, chegar mais fundo. Quando a gente teve o Leco, eu descobri que a gente podia ir mais fundo ainda do que o Aidar. Mas eu confesso pra você, quando eu fui conversar com o Casares na casa dele, no apartamento dele em São Paulo, que ele me chamou lá antes da eleição, a conversa que eu tive com ele, que eu já falei pra você várias vezes aqui, eu jamais imaginaria, naquela conversa, que eu fosse chegar 5 anos depois e gravar esse vídeo falando o que eu tô falando. Não só em relação às suspeitas, que eu confesso que eu não imaginava mesmo que o São Paulo fosse estar mergulhado nesse mar de investigação, nesse mar de sujeira que a polícia está investigando. Mas eu confesso a vocês que conversando com ele, eu não imaginei que ele fosse tão ruim. Eu não imaginei. Ao contrário, não é que eu imaginei que ele fosse bom, mas eu lembro que a impressão que eu tive do Casares quando eu conversei com ele foi assim: ele tinha trabalhado em 2 emissoras de televisão onde eu trabalhei, né? Durante muitos anos também. Eu trabalhei muitos anos na TV Record, quase 10 anos, e trabalhei mais ou menos isso também no SBT. Ele tinha trabalhado nessas 2 emissoras. O que eu pensei quando eu saí da casa dele, eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu tava pegando a minha motinha na porta do apartamento dele assim e falei, cara, pensei. Eu não sei se ele é genial, se ele é bom, se ele é ruim, até não tem como saber, mas bobo ele não é. Bobo ele não é, porque quem trabalha nessas emissoras, eu não tô dizendo que sejam pessoas do mal, pelo amor de Deus, eu trabalhei, caramba, não é isso. Mas o que eu digo é o seguinte, para você trabalhar nesse tipo de emissora e ter sucesso, como ele teve, como eu tive sucesso, bobinho você não pode ser. Você não pode ser ingênuo,
Você não pode ser bonzinho. Bonzinho, essa é a palavra. Você não pode ser bonzinho. Você não pode ser. Porque são emissoras de televisão de estrutura muito grande, com muita gente e aliás, todo tipo de gente. Então, para você sobreviver dentro de uma empresa dessa, você precisa ter, no mínimo, um jogo de cintura e uma esperteza muito grande. E principalmente não ser bonzinho nem bobão. Então eu falei, cara, se ele teve essa postura, se ele conseguiu o sucesso, que ele teve sucesso, ele teve, não tem como negar. Mas bobinho ele não é. Ele não vai ser engolido pelo meio do futebol, ele vai ter, você tem um know-how de televisão, vocês não sabem o que é trabalhar em televisão. Você tem esse conhecimento, você vai... Mas vendo tudo o que aconteceu, e hoje especificamente falando só sobre esse caso do cara, não viu que 7 milhões desapareceram? E sabe qual é meu medo? Quem que vem agora no lugar? Quem que vem? Dentro das pessoas que você sabe aí de ouvir os nomes aí, você aposta em alguém? Você tem esperança que alguém seja esse cara, que não seja bonzinho, não seja bobão, mas seja competente e honesto? Você tem esperança? Quando eu vi essa reportagem hoje, me deu um sentimento de, cara, vamos olhar, vamos tentar ver que não aconteceu nada, ele não fez nada. Vamos olhar, vamos dar o benefício da dúvida. Mas ele é muito ruim, velho. Ele é muito incompetente. Ele é o pior da história. Se ele não sabia de nada, o que estavam fazendo embaixo do nariz dele, ele não sabia de nada. Ele é muito pior do que eu imaginava. Sério, muito pior. Meus amigos, eu vou acompanhar. Eu sei que é chato, eu sei que você deve estar querendo saber como é que tá o time. Quer dizer, não sei também. Você tá querendo saber mesmo como tá o time? Os guerreirinhos, depois de 3 dias, se apresentaram. Deve estar tudo barrigudo, deve estar muito preocupado. Eles devem estar muito chateados depois que perderam pro Palmeiras. Tiveram o mesmo período de folga que essa diretoria podre aí, que esse Rui Costa falou que demitiu o Crespo porque ele deu 3 dias de folga. E os caras se representaram hoje. Eu queria até estar falando sobre futebol, não queria que tivesse essa data FIFA chatíssima, mas a gente tem que falar sobre esse assunto. Essa pizza que estão esquentando o forno, que eu quero saber que katsu que eles estão esperando para expulsar esses dois, qual é o prazo que eles precisam para ver o quê? É só ouvir o áudio e eu vou falando para vocês. Vamos ver se vão aprovar as contas desse cara aí, as consequências de aprovar ou não aprovar. Hoje, até a hora que eu estava acompanhando as notícias, a tendência era que as contas não fossem aprovadas. Não fossem aprovadas. Só que eu vou contando os bastidores pra vocês, que tem muito bastidor, tem muita coisa por trás. No São Paulo não é só A mais B é igual a C. Não é, a gente sabe que não é. Então, mais uma vez, peço perdão pra você que eu tô gravando mais cedo. A gente tá fazendo uns vídeos diferentes essa semana por causa desses exames todos. Hoje a semana que vem toda é médico. É médico, exame. Ó meu braço como ficou. Dá pra ver como tá meu braço de aqui, ó. Da veia que estourou. Agora já tá melhor. Ficou deformado meu braço ontem. Fiquem com Deus, meus amigos. A gente se encontra amanhã. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tudo aquilo que a gente sempre faz. Checa aí se você tá inscrito. O YouTube tá desinscrevendo muita gente, não só aqui no canal, mas em vários canais também. A gente se encontra amanhã de novo, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço. Vamos ver se eu consigo assistir um pouquinho do Jogo do Brasil. Tchau, tchau.